Eu já voltei do ao vivo da Nájila com a Paula aqui no estúdio, porque nesse 25 de abril, não é só a TV Cidade Verde Picos que está fazendo aniversário. O nosso portal também, o cidadeverde.com Picos, hoje completando 3 anos de uma cobertura regional por todo o interior do Piauí, pelo sertão piauiense, com notícias em tempo real, deixando você conectado 24 horas com esse jornalismo com a marca forte da TV Cidade Verde, aos cuidados da jornalista Paula Moniz. E, Paula, eu acredito que ao longo desses 3 anos, com certeza, muitas matérias que impactaram, muitas notícias que denunciaram, cobraram, transformaram a vida das pessoas ao longo desses 3 anos e muitas matérias também que o nosso portal, a Paula e o cidadeverde.com Picos deu em primeira mão e repercutiu, ganhou o mundo. Só para citar, por exemplo, Paulo, uma que veio aqui na minha mente rapidamente, a reportagem de um rapaz que eu lembro que ele era PCD, ele tinha passado num teste seletivo do IBGE, a Paula descobriu essa história, foi lá atrás dele, conversou com ele, com o pai, uma matéria belíssima, sensível, e essa matéria ganhou o mundo. Veículos nacionais, portais nacionais copiando a Paula, indo atrás da matéria da Paula para repercutir essa história no Brasil. E eu tenho certeza que essas são muitas matérias, muitas histórias que com certeza o nosso portal também ajudou a construir, a guardar essa memória de Picos do interior do estado lá no nosso endereço eletrônico. Verdade, Clepson. Boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência que acompanha o Jornal de Picos. Realmente a gente celebra aí exatamente 36 meses, né, de um trabalho aí muito dedicado. A gente tem se proposto a cumprir o nosso papel enquanto jornalistas, a fazer o nosso papel social, de fato, que é buscar aquela informação de forma precisa, apurada, ver os dois lados da história, para não ser realmente um jornalismo tendencioso. E nesses 3 anos, muitos assuntos repercutiram e extrapolaram fronteiras, como você bem recordou, e essa matéria ela foi muito importante. Foi assim que o site começou a atuar aqui na região de Picos e a gente conseguiu descobrir, curiosamente, eu estava saindo da minha casa e peguei aquela cena, o pai empurrando o filho, né? Eles são naturais de Dom Expedito Lopes e ele havia passado no teste seletivo do censo do IBGE e estava trabalhando, né? Fazendo o mapeamento da área. E aquela imagem, ela me chamou muito a atenção. E eu disse, não, eu tenho que contar essa história para que mais pessoas conheçam, né? Não somente pela condição dele, mas pela garra, pela força e, sobretudo, por ele ter aquela grande rede de apoio que era o pai, né? Eles são natural da zona rural de Dom Expedito Lopes, do Buriti Grande, e realmente essa história, ela ganhou fronteiras aí, foi repercutida por vários sites nacionais. Depois eu entrei em contato com ele entrou em contato comigo novamente, agradecendo pela reverberação da história dele. Ele realmente é muito militante. Enfim, são várias histórias que a gente vem dando voz. A nossa intenção maior, principalmente, é dar voz à comunidade. Eu costumo dizer que a TV Cidade Verde Picos e o portal cidadeverde.com Picos, ele vem dando voz a minorias. Pessoas que, de certa forma, não tinham um espaço antes e que agora eles encontram nessa empresa, no portal e na TV, uma forma de dar voz e apresentar as suas necessidades para toda a comunidade, Clepson. Então, essa foi uma história que se destacou no início do portal, mas nesse primeiro quadrimestre de 2025, a gente teve vários fatos aí que repercutiram na cidade de Picos e também na região, temas aí que vão desde a desastres climáticos, né? A gente viu aí as chuvas fortes que atingiram o município de Picos naquela noite do dia 13 e madrugada de 14 de janeiro. Realmente é uma data que o picoense tem na memória, uma lembrança triste, né? A gente acordou com a cidade, vários bairros alagados, e ao longo do dia a gente foi tomando conhecimento sobre essas histórias, né? Vidas que foram atingidas de forma fatalmente e também pessoas que perderam prejuízos, né, tiveram prejuízo. A gente tem aí essa manchete que foi reverberada nesse dia, né? Ao acordar, a gente já entrou no grupo do WhatsApp, vendo toda aquela mobilização falando, e aí a gente começou a acompanhar, Clepson. Uma destas realmente faz menção às forças de segurança, né, o Exército aí, que deu braços à gestão municipal aqui de Picos para fazer
o socorro das vítimas. Nessas primeiras horas da manhã do dia 14, muitas famílias estavam ilhadas dentro de casa e o Exército começou aí a fazer o socorro dessas famílias. A gente tem até uma imagem bem emblemática, né, que quem é picoense vai lembrar dela, que é o Exército trazendo uma família, trazendo uma bebê, e os pais atrás segurando um cachorro, né? Essa imagem ganhou aí repercussão também nacional e mostra realmente o drama que as famílias picoenses viveram nesse dia, nessa noite do dia 13 e madrugada do dia 14, que foi quando a gente realmente teve noção da situação caótica, precária, que o município de Picos se encontrava em razão dessa forte chuva. E eu lembro que toda vez que você entrava nesse dia do dia 14 e nos dias seguintes também, que se deram de cobertura, toda vez que você entrava no Cidade Verde, que você apertava F5, que você atualizava, tinha uma matéria nova. Toda vez que você entrava e atualizava, tinha uma matéria nova. A Paula na rua, na redação, apurando, conversando, entrevistando e atualizando as pessoas sobre esse dia que com certeza está guardado na memória de muitas pessoas, muita gente ainda com feridas abertas dessa enxurrada, infelizmente muitas vítimas, algumas pessoas mortas, e o jornalismo feito pelo cidadeverde.com Picos, acompanhando tudo de perto. Paula preparou outra matéria para a gente também ao longo desse último ano, né? São 3 anos de site, 3 anos de portal, e a Paula trazendo para a gente esse compilado dessas últimas matérias nesse último ano, que repercutiu bastante. Isso, Clebson, só trazendo mais uma suíte, né, que é um termo aí jornalístico, mas quer dizer que a gente está dando continuidade a um tema. A gente também foi o primeiro portal a conseguir apurar, infelizmente, essa notícia triste que abalou a comunidade picoense, que foi a morte do bancário Marcondes Barros, ele que era uma figura muito conhecida aqui no município de Picos, atuava numa agência bancária há muitos anos, há 18 anos, então ele era muito conhecido da comunidade e infelizmente veio a óbito em decorrência, Clebson, desse alagamento que atingiu o bairro Ipueiras. Ele residia no bairro Ipueiras e durante a noite, a madrugada, a correnteza aí do alagamento acabou levando ele, né, Clebson? O Corpo de Bombeiros foi acionado, começou a realizar buscas e ele realmente foi encontrado em óbito. Eu lembro que assim que eu comecei a ver nos grupos de WhatsApp, as conversas, eu já fui logo buscando tentar contatos com pessoas próximas e todos estavam muito abalados, sem entender, né? Porque realmente quem é picoense e quem mora fora não se enxergava ainda numa situação daquela forma, né? A gente via muitos vídeos de famílias no telhado e aí a gente teve 2 óbitos, não só esse do Marcondes, mas também um outro homem que se dirigia para o trabalho, que vinha ali sentido Torrões, ao centro de Picos, veio a óbito ao tentar atravessar uma ponte e ali sofreu uma descarga elétrica. Então foi um dia muito pesado. A gente viu famílias perdendo tudo, pessoas perdendo a vida, literalmente. Então foi uma cobertura bem exaustiva, mas claro que a gente exerceu o nosso papel e, de fato, levou isso para a comunidade picoense, primando sempre a informação checada, Clebson. Outra matéria também que você acompanhou lá no nosso portal, no cidadeverde.com Picos, infelizmente, foi mais um caso de feminicídio, Paula, registrado na grande região de Picos. Isso, Clebson, dessa vez foi a morte, né, dessa mulher grávida, a Jairane e os seus 2 filhos. Esse caso aconteceu no município de Paquetá, Clebson, e realmente foi um caso que chocou a comunidade, né? A polícia, nas primeiras horas, ao tomar conhecimento desse fato, já se deslocou e a gente teve aquela cena forte, né? 3 pessoas, eles foram mortos a facadas, degolados na altura do pescoço, né? Um crime brutal, que chocou todo o Piauí, mobilizou todas as instituições de segurança, né? A gente viu aí, literalmente, uma caçada ao suspeito, que era ex-companheiro da vítima, né, o Geneilton, que ele foi preso 5 dias após aí o cometimento desse crime, né? Esse fato, esse triste fato, ele aconteceu no dia 2 de março, um domingo, uma manhã de domingo, e ao acordar novamente, a gente já teve que se debruçar com esses fatos e a gente começou a contatar a polícia. E eu lembro que um fato bem curioso sobre essa matéria, e aqui a gente contando um pouco de bastidores, quando eu contatei o GPM da cidade, era visível o nervosismo dos policiais, porque eles estavam em meio às diligências
E ele dizia todo o tempo, moça, eu não posso falar, a gente está aqui dentro do carro, a gente está procurando ele. E eu dizia, mas mais alguma informação, e tentando. E a gente via que realmente houve uma mobilização muito grande, não só a comunidade, mas as próprias instituições, as forças de segurança. Depois que ele foi preso, o Geneilton, eu tive contato com alguns policiais, eles falaram que realmente eles tiveram um envolvimento emocional muito grande, principalmente pela cena que eles encontraram ao chegar lá, né? Então, aquilo ali extrapolou o profissional, a farda do policial, e atingiu o pessoal. Então, eles disseram que, eles me diziam, né, que realmente não foi apenas um trabalho profissional de zelar pela segurança, mas eles sentiam um dever como pessoa, como ser humano, de buscar, e realmente eles conseguiram ir junto com o apoio dos vaqueiros, Clebson. Outra matéria que Paula trouxe para a gente também, essa falando de política, Paula. Exatamente, Clebson. Quem é telespectador da TV Cidade Verde vai lembrar que em 2024 a gente começou aí um trabalho sobre eleições, né, voltado para as eleições de 2024, uma cobertura bem extensa. Ouvimos os pré-candidatos, acompanhamos o desenrolar das eleições e janeiro, 1º de janeiro, a gente teve aí essa culminância que foi com a posse, né, Clebson, dos eleitos em 2024. Aqui eu destaco a posse do prefeito de Picos, né, o doutor Pablo Santos, e da vice-prefeita Xandu Nery. Foi um momento realmente de impacto político, né, pela representatividade da cidade de Picos e por ser um candidato eleito pelo grupo de oposição. Na verdade, a gente viu uma grande união entre forças políticas aqui que culminaram na vitória do médico picoense Pablo Santos, Clebson. Mais um destaque do nosso portal nessa data de aniversário, cidadeverde.com Picos também completando 3 anos. E eu estou aqui com a Paula, ao vivo nos estúdios, trazendo para a gente esse verdadeiro giro também lá do nosso portal de notícias que impactaram, repercutiram e até mesmo transformaram a nossa cidade. Paula. E aí eu considero, Clebson, um dos grandes inícios de problemáticas da gestão, né? De fato, a gente sabe que uma gestão municipal, ela realmente pode ser interferida por outras forças que geram discussões e debates. Eu acho que o primeiro grande debate que o gestor Pablo Santos teve a resolver, um dos primeiros, né, foi realmente esse impasse com o transporte coletivo da cidade de Picos, né? A gente também foi o primeiro portal a fazer menção a isso, a trazer quando os ônibus eles foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que ocasionou essa paralisação, e a partir disso a gente se debruçou sobre essa temática. Buscamos ouvir o proprietário da KB Transportes, ele denunciando, na verdade, não denunciando, mas relatando a situação em que se encontrava a empresa, né, que também sentia dificuldades aí no relacionamento com as gestões passadas e que buscava aí um relacionamento mais próximo com a gestão do prefeito Pablo Santos. A gente ouviu o prefeito Pablo Santos, que também relatou que a intenção dele realmente era melhorar essa questão do transporte coletivo aqui na cidade de Picos. A gente esteve acompanhando mais um desdobramento, que é quando ele destinou esses ônibus aí gratuitos, que ainda estão operando aqui na cidade de Picos. Então, foi uma grande problemática que o prefeito ele teve que resolver, e eu destaco aí também no portal Cidade Verde Picos, que também foi uma grande repercussão, principalmente pelo impacto social. A gente sabe que são muitos picoenses que necessitam do transporte coletivo, tiveram dias em que não puderam contar com esse serviço, né? E aí a gente ainda vai continuar também buscando os desdobramentos, né, Clebson? Saber como é que vai ficar essa situação, se a empresa vai continuar a operar, se vai haver quebra de contrato, né? Então, são pós aí que a gente ainda vai continuar dando aí reverberação no portal Cidade Verde Picos. Mais uma matéria que a Paula traz para a gente nesse panorama desses 3 anos e principalmente dos últimos meses que o portal Cidade Verde tem feito cobertura em Picos e na grande região picoense. Isso, Clebson. E nesse trabalho jornalístico que a gente faz, né, a gente não só traz temas de impactos, assim, né, polícia, política, a gente também costuma trazer histórias de vida, né? E uma matéria que eu tive muita felicidade em redigir, né, pela importância e pela representação social, é dessa mãe, a Karina Soares, a mãe do Davi, de 6 anos, ele que é uma criança autista, e ela usa a rede social para mostrar como é a maternidade atípica,
como é viver com um filho autista, quais os caminhos que ela percorre, tentando aí auxiliar outras mães que também vivem essa realidade, ou outras mães que buscam por um diagnóstico. Então, assim, eu varri a rede social dela e realmente tem muito conteúdo bacana. Ela se dedica muito e ela já fez várias especializações aí voltadas para a pedagogia relacionada ao autismo. Então foi uma história muito bacana e positiva que a gente também trouxe no cidadeverde.com Picos. É isso, são 3 anos de um jornalismo regional, te deixando conectado com notícias não só de Picos, da grande região picoense, de todo o interior do Piauí, do sertão piauiense. Jornalismo para você, em tempo real, com ética, com credibilidade, com respeito, responsabilidade, sendo esse espaço de passagem de voz na palma da sua mão. Fácil você acessar o nosso portal, a cobertura da Paula Monhese lá no cidadeverde.com Picos, de qualquer parte do mundo. Agora, por exemplo, aponta para cá, ó, a câmera do seu celular para esse QR Code para você acessar o cidadeverde.com Picos para saber agora. Nessa sexta-feira, dia 25 de abril, data que a Cidade Verde Picos completa 3 anos e o nosso portal 3 anos. O que é manchete nesse momento? O que é destaque? Vou deixar você curioso. Nós não vamos falar, não. Você vai ter que acessar agora. Tem novidade, viu? Já vou adiantando que tem muita novidade aí, muita informação nova de fatos que aconteceram aí na região, né? Prisões. Então, você que gosta de uma informação, já checa. Se ainda não acessou o portal, hoje é a oportunidade de começar a acessar e se informar com informações precisas, apuradas, com esse padrão de qualidade que você vê aqui na TV Cidade Verde Picos. O irmãozinho, o cidadeverde.com Picos, também prima por essa qualidade, né, Clepson? Então, não deixe aí de se informar com a gente. Olha aí, viu? Então, não deixe de acessar para você ficar bem informado. A Paula já deu um spoiler, ó. Tem prisão. Será que essa prisão foi em Picos ou foi na região? Quem foi preso? Qual o crime? Que essa pessoa foi presa por qual crime? Tá tudo lá no portal, no cidadeverde.com Picos, é Picos conectada 24 horas. Paula, obrigado, tá, pela participação e parabéns pelo seu trabalho também. Eu que agradeço, Clepson. É uma honra fazer parte dessa família, que venham mais 3 anos para a gente estar aqui comemorando, né, um resultado de um trabalho muito árduo que nós profissionais que atuamos aqui na TV Cidade Verde Picos nos propomos a fazer. Amém. Tchau, Amém. tchau. Tchau.